Fala pessoal, sejam bem-vindos aí à segunda aula. Nós vamos estudar aqui as variáveis, como declarar, para que servem, quais são seus tipos, e também como imprimir na tela, né? Então vamos para Code Blocks, a ideia que eu utilizo para programação. Então aqui eu já tenho um programa aberto, programa criado, e esse programa aqui tem somente uma biblioteca. Não estou utilizando nenhuma função da stdlib, mas eu posso aqui vir incluir e escrever stdlib.h, certo? Lembrando que a forma de inclusão de bibliotecas segue esse padrão aqui. Nome da biblioteca geralmente vem com .h, certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma variável já declarada, mas vamos esquecer esse código aqui. Variáveis são desses tipos aqui: inteiro, ponto flutuante, caractere. Esses são os três tipos básicos de variáveis em C, que são int na linguagem C, né? Float ou double, caractere char ou char dessa forma. Isso aqui nós não vamos ver agora, porque isso aqui seria um vetor. O vetor nós vamos estudar mais na frente. Então aqui, como é que eu faço para declarar uma variável? Mas primeiro vamos entender o que são esses tipos aqui. Int é uma variável inteira, ou seja, sem casas decimais. Ponto flutuante, agora tipo float ou double. Double é o dobro do ponto flutuante, ou seja, double tem uma capacidade que equivale ao dobro do float, certo? Então float ele armazena números com casas decimais, como por exemplo 1 ponto, isso aqui. Lembrando que em vez de vírgula se usa o ponto. Um exemplo de inteiro seria isso aqui, número inteiro, e um char é simplesmente um caractere. Para escrever strings, teríamos que trabalhar com vetores, né? String seria uma frase, por exemplo. Nós vamos ver isso mais na frente. Então aqui, ó, tipo da variável, identificador, que seria o nome da variável, e aqui valor, ou simplesmente você poderia declarar até aqui. Você pode tanto declarar uma variável já com seu valor iniciado, como somente declarar a variável e seu identificador, dessa forma aqui, esquecendo isso aqui. Então poderia ser tanto dessa forma como dessa aqui. Duas formas de declarar umas variáveis, já com valor inicializado ou sem valor. Então aqui eu tenho uma variável do tipo inteira, declarada int x, que já está inicializado. Um equivalente a isso seria int x, e depois eu digo que x é igual a 0. Mas para economizar código, eu simplesmente escrevo int x e já inicializei com 0. Depois diz que float y, ou seja, uma variável que armazena casas decimais, também é igual a 0. Poderia colocar 0.00, seria a mesma coisa, certo? É tudo 0, então beleza. Então aqui eu disse, escreva um valor para x, digite um valor para x. Agora nós vamos eu vou apresentar para vocês uma nova função, que é a função scanf. A função scanf funciona da seguinte maneira: primeiro parâmetro, primeira opção, entre aspas, digamos assim, é um conjunto de caracteres que vai especificar o tipo de variável a ser lida. Fazemos a seguinte referência: porcentagem D para inteiros, porcentagem F para ponto flutuante e porcentagem C para caracteres e S para string. Mas vamos ver isso aqui mais na frente. Então, como x é inteiro, então coloco porcentagem D. Isso aqui vai dizer que leia o número inteiro, e aqui é o nome da minha variável, que é x, só que antes eu coloco um E comercial. Como é que eu resumo isso? Scanf tipo var.
seria mais ou menos assim. O tipo, que eu especifico por porcentagem D ou porcentagem F, ou os outros tipos, né, que também tem. E aqui, e comercial, separado por vírgula aqui, não se esqueçam, variável, ponto e vírgula no final. Não se esqueçam de um outro aspecto da linguagem C. Todo comando é finalizado com ponto e vírgula. Não se esqueçam disso. Finalize seus comandos com ponto e vírgula, certo? Ponto e vírgula vai dizer que esse comando aqui termina aqui. Se eu tirar o ponto e vírgula aqui, eu vou receber aqui, deixa eu comentar isso aqui, eu vou receber aqui um erro. Disse que não achou, aqui disse que um erro, né, antes de scanf. Então identificou que o erro é aqui. Então é como se ele tivesse tentado pegar esse código, como se esse código fosse o final desse aqui, certo? Se eu fizesse isso aqui, ó, também teria um erro, certo? Então você não pode simplesmente fazer isso aqui que eu fiz, mesmo com o ponto e vírgula aqui dizendo que é o final do comando. Então tudo em uma linha, ponto e vírgula, final do comando. Apagar isso aqui, certo? Beleza, vamos para a próxima linha. Printf, pula uma linha, como já falei, digita um valor para y, e agora o scanf adaptado para a variável y, que é ponto flutuante, ou seja, casas decimais. Então, porcentagem f, vírgula, e comercial, y, ponto e vírgula aqui, beleza, leu as variáveis. O último comando é o printf, aqui temos um /n, e diz o valor de x é. Então, temos aqui de novo nossa porcentagem D. Percebam que isso aqui é para dizer que aqui vai ter uma variável do tipo inteiro. Então perceba, o valor de x, porcentagem D, o valor de y, porcentagem f, ou seja, x é inteiro e f é ponto flutuante. Então perceba aqui outra coisa. Eu disse, depois aqui da minha string, eu coloquei vírgula, primeira variável a ser impressa, vírgula, segunda variável a ser impressa. Então essa primeira variável a ser impressa vai ser impressa no primeiro especificador de tipo, porcentagem D. Então x vai ser impresso aqui, x aqui e y aqui. Então, né, perceba como é tratado a impressão de variáveis aqui em C. Bem simples, sem segredos, sem muita complicação. Então só preciso se acostumar com o modo que o C trata a leitura e impressão das variáveis. Então vamos aqui compilar e testar a execução. Então digite um valor para x. Então ele já me deu aqui o prompt do scanf para eu escrever algum valor. Então uma variável inteira tipo x, vamos colocar aqui 12. Logo depois pulou a linha, deu enter e pulou a linha, então digita um valor para y. Scanf, porcentagem f, um valor ponto flutuante, a variável y, 1.123. Então perceba que quando eu der o scanf, ele vai salvar o que eu escrevi aqui. Em x vai salvar 12, como eu especifiquei aqui, em y vai salvar esse 1.234. Então se eu der enter, o valor de x é 12, o valor de y é 1234000. Por que 000? Porque o ponto flutuante padrão suporta essas 6 casas decimais aqui. Então se eu quiser mostrar somente as 3 casas decimais, eu coloco antes do f, aqui depois de porcentagem, ponto 3f, ou seja, 3 casas decimais após a vírgula. Então 12, 1.234, beleza, deu certo. Se eu colocasse aqui 12, 1. Ele colocaria o 0 no final. Então essa aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui. Essa aula, até a próxima e pratiquem muito.